Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Igor Pagiola, sou médico neurointervencionista e eu ensino você um pouco desse mundo da neuroradiologia intervencionista. E qual é o tema do vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu quero abordar um conceito que você precisa associar a algum conhecimento que vem lá da embriologia para você conseguir entender um pouco das alterações que você pode ver na angiografia de um paciente adulto. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que nós chamamos de artéria oftálmica dorsal persistente, alguns utilizam essa nomenclatura, outros somente artéria oftálmica dorsal. Então, seria a origem da artéria oftálmica mais dorsal. E aí eu vou explicar para vocês um conceito embriológico para que você consiga entender também a anatomia do que a gente pode ver nos pacientes adultos. Então, vem comigo nesse vídeo para que eu consiga te explicar por que acontece a artéria oftálmica dorsal. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que eu preciso que vocês entendam. Para você conseguir entender a anatomia do adulto, principalmente essa alteração que eu vou mostrar nessa foto aqui, ó. Essa é uma foto da artéria oftálmica dorsal numa angiografia de um paciente adulto. Você precisa voltar a entender um pouquinho mais da embriologia. E se você começar a estudar o desenvolvimento da artéria oftálmica em si, você vai perceber que existem, na verdade, duas artérias oftálmicas que se originam no embrião. Uma chamada de artéria oftálmica ventral e outra chamada de artéria oftálmica dorsal. Então, são duas origens. Aí começa a entender algumas alterações. Espero que agora você já comece a entender o que você consegue encontrar nos pacientes adultos. E o que acontece, então, com o desenvolvimento do embrião? Essas duas artérias, uma chamada oftálmica dorsal e uma chamada oftálmica ventral e outra dorsal, elas vão se unir. E quando elas se unem, a origem da artéria oftálmica ela vai ficar no local habitual no segmento oftálmico da artéria carótida interna. Mas nem sempre é isso que acontece. Existem alguns casos que essa pode não ser a evolução natural da artéria oftálmica. E o que isso pode acontecer? Primeiro, pode ocorrer então o que nós chamamos de artéria oftálmica dorsal. E a artéria oftálmica dorsal, se você quiser trocar um pouco esse nome, você pode trocar para aquela artéria oftálmica que se origina do segmento cavernoso da artéria carótida interna. Então, artéria oftálmica dorsal ou artéria oftálmica que se origina do segmento cavernoso da artéria carótida interna são exatamente a mesma coisa. E por que então eu falo que a artéria oftálmica que se origina no segmento cavernoso é a mesma coisa da artéria oftálmica dorsal? Se você pegar e estudar a embriologia, há esse ramo dorsal, depois que essa artéria oftálmica se une e se localiza no segmento oftálmico, a artéria oftálmica dorsal, a sua origem, ela vai regredir. E quando ela regride, ela vai se tornar um ramo de um tronco na região do segmento cavernoso. E esse ramo seria o ramo anteromedial do tronco inferolateral do segmento cavernoso. Lembra que os dois principais troncos que se originam do segmento cavernoso da carótida interna são tronco meningo-hipofisário e o tronco inferolateral. Nesse vídeo de hoje, nós estamos abordando o tronco inferolateral. E, mais precisamente, o ramo anteromedial do tronco inferolateral, que ele nada mais é que o remanescente da artéria oftálmica dorsal, quando a artéria oftálmica se coloca no segmento oftálmico no adulto. Então, se algumas vezes você pode escutar alguém falando, o tronco inferolateral é o remanescente da artéria oftálmica dorsal. Você pode ser muito mais preciso que isso, que somente o ramo anteromedial do tronco inferolateral, que é o remanescente da artéria oftálmica dorsal. Essa é uma grande diferença. E existem alguns casos que você vai ver a artéria oftálmica se originando do segmento cavernoso. E é por isso que esta alteração, como nós vemos nessa imagem aqui, ela é chamada
de artéria oftálmica dorsal, já que existe um ramo da artéria oftálmica, ou a sua dupla origem da artéria oftálmica, uma que se origina na artéria cerebral anterior, chamada artéria oftálmica ventral, e uma que se origina no segmento cavernoso. Essa que se origina no segmento cavernoso, que seria o ramo anteromedial do tronco ínfero-lateral, que é o seu remanescente, seria então a artéria oftálmica dorsal. Então, sempre que você encontrar uma artéria oftálmica que se origina do segmento cavernoso, para e pensa um pouquinho. Você está vendo uma evolução, ou a gente está conseguindo ver no adulto, uma imagem que é muito mais comum no embrião. Então, a alteração ou a variação anatômica que você vê é um resquício embrionário. Essa não é uma posição ideal e você pode ter também duas origens da artéria oftálmica no adulto também, o que corrobora ainda mais toda essa teoria que nós falamos da evolução embriológica da artéria oftálmica. Então, lembrando, a artéria oftálmica possui duas origens. Primeiro, a artéria oftálmica ventral, que se origina na artéria cerebral anterior, e a artéria oftálmica dorsal. A artéria oftálmica dorsal se origina no segmento cavernoso da artéria carótida interna. Elas então se unem e depois é realocado a sua origem para o segmento oftálmico da artéria carótida interna, mas em alguns casos isso pode não ocorrer e pode ocorrer, como nós vemos nessa imagem aqui, a origem do segmento cavernoso da artéria carótida interna. E isso nós chamamos de artéria oftálmica dorsal ou artéria oftálmica dorsal persistente, ou origem do segmento cavernoso da artéria carótida interna, tá certo? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembre de encaminhar para quem você acha que vai curtir também esses detalhes da neuroanatomia vascular e não deixe de comentar aqui qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no nosso canal, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.